Olá, prontos para mais uma análise profunda aqui no Luminotes? Sempre prontos. Hoje o tema é, bom, um divisor de águas na psicologia, a psicanálise. A gente vai mergulhar nos fundamentos, começando, claro, com Sigmund Freud. Exato. Freud, aquele médico vienense, né? Ele chegou com uma ideia que, para a época, era, nossa, totalmente radical. Que ideia seria essa? A de que existe uma parte enorme da nossa mente que funciona, assim, por baixo dos panos, fora da nossa consciência. Ah, o famoso inconsciente. Essa é a palavra-chave, então. Com certeza. É o que diferencia a psicanálise de cara. Enquanto outros olhavam para o comportamento visível, tipo o behaviorismo, ou para a estrutura da consciência, Freud foi investigar o oculto. Entendi. Então a psicanálise busca o significado por trás do que a gente faz, fala, até do que a gente sonha. Isso mesmo, tenta decifrar o que está ali, escondido, latente. E essa busca toda começou na prática clínica, né? Ele foi influenciado pelo Charcot, lá na França. O Charcot usava a hipnose para tratar a histeria, certo? Aqueles sintomas físicos meio inexplicáveis. Exatamente. A histeria era um quadro muito comum na época e a hipnose parecia funcionar, pelo menos inicialmente. Freud mesmo usou por um tempo. Mas ele acabou abandonando, né? Por quê? Porque ele percebeu, que a hipnose mexia no sintoma, mas não na raiz do problema, sabe? Era como, sei lá, tirar a febre sem tratar a infecção. Faz sentido. E aí entra a história da Ana O. Isso, um caso super importante do Joseph Breuer, colega dele. A Ana O tinha múltiplos sintomas, paralisias, dificuldades de pensamento. Tudo apareceu enquanto ela cuidava do pai doente. E sobre a hipnose, ela conseguia falar sobre a origem desses sintomas. Sim, ela relatava pensamentos e emoções que tinham sido reprimidos, coisas difíceis, como até um desejo inconsciente pela morte do pai, algo que ela jamais admitiria conscientemente. E quando ela falava disso, liberando a emoção presa, o sintoma melhorava? Exato. O Breuer chamou isso de método catártico. A própria Ana O chamou de limpeza de chaminé. Mas o Freud foi além. Como assim? Ele viu que, primeiro, nem todo mundo era hipnotizável, e segundo, que as melhoras podiam não durar. Ele precisava de algo em mais, consistente. E foi aí que surgiu a Associação Livre. Isso, meio que por sugestão de uma paciente, ele começou a pedir para as pessoas simplesmente falarem. Falar tudo que viesse à cabeça, sem censura, sem filtro, por mais bobo ou absurdo que parecesse. Deixar o pensamento correr solto. E o que ele começou a notar com isso? Duas coisas cruciais. Primeiro, o esquecimento. Aquilo que a gente esquece geralmente é algo penoso, difícil, não necessariamente ruim, mas talvez algo bom que se perdeu ou um desejo muito forte. E a segunda coisa? A resistência. Uma força ativa, sabe, que impede certos pensamentos de virem à tona. Uma barreira. Entendi. O esquecimento e a resistência. Exato. E para explicar como essas ideias difíceis eram mantidas fora da consciência, ele formulou o conceito de repressão, ou recalque. É o mecanismo que joga essas representações insuportáveis para esse lugar, o inconsciente. E aí nasceu a psicanálise como método. Exatamente. Investigar esse inconsciente através do que escapa, na fala livre, nos sonhos, nos erros. Fascinante essa construção. E para organizar essas ideias, ele propôs um primeiro modelo da mente, né? A primeira tópica, lá em 1900. Isso, no livro A Interpretação dos Sonhos, um marco, ele dividiu o aparelho psíquico em 3 sistemas: consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente é o mais fácil de entender, né? É o que a gente percebe agora, o que está na nossa atenção. Perfeito. É a ponta do iceberg, recebe informações de fora e de dentro, a percepção, o raciocínio que a gente usa no dia a dia. E o pré-consciente? Seria tipo uma sala de espera. Boa analogia. São conteúdos que não estão na consciência agora, mas a gente pode acessar se quiser. Lembrar o que almoçou ontem, o nome de alguém. Tá ali, disponível. E o inconsciente? A grande estrela da teoria. Ah, o inconsciente é o vasto território submerso. É onde moram os conteúdos reprimidos, os desejos, as pulsões, traumas. A gente não acessa diretamente por causa das censuras internas. E ele funciona de um jeito diferente, né? Totalmente. É atemporal,
Passado e presente se misturam, não segue a lógica formal, é regido pelo princípio do prazer, busca satisfação e pronto. E como a gente percebe esse gigante no dia a dia? Você falou dos sonhos, dos erros. Exato. Os sonhos, para Freud, eram a via régia, o caminho principal para o inconsciente. Ali os desejos aparecem, mas disfarçados, simbolizados. E os atos falhos, aquelas gafes que a gente comete. Também, trocar um nome, esquecer um compromisso importante, dizer algo sem querer. Freud via isso como manifestações do inconsciente, pequenas falhas no sistema que revelam algo escondido. São erros cheios de significado. Entendi. E o conteúdo principal desse inconsciente? Foi aí que Freud mexeu num vespeiro, né? A questão da sexualidade. Nossa, e como? Essa foi talvez a descoberta mais chocante para a sociedade da época. Ele percebeu que a maioria dos pensamentos e desejos reprimidos tinha a ver com conflitos de ordem sexual. E o mais polêmico, que essa sexualidade não começava só na puberidade. Exatamente. Ele disse que a função sexual existe desde o nascimento, que a infância, vista como pura e inocente, era na verdade um período de intensas experiências ligadas ao prazer corporal. Imagina o escândalo que isso causou. Bebês com sexualidade. Foi um choque cultural imenso, mas é importante entender. Freud ampliou o conceito de sexualidade. Não era só a genitalidade adulta, era a busca de prazer ligada a diferentes zonas do corpo. Ah, as fases do desenvolvimento psicossexual. Isso, a zona de prazer, a fonte de erotização, vai mudando. Começa na boca, na fase oral, sugar, comer. Depois vem a fase anal, ligada ao controle dos esfíncteres, né? O prazer em reter ou expulsar. Exato. E depois a fase fálica, por volta dos 3 a 5 anos, quando a zona erógena se concentra nos genitais e surge a curiosidade sobre as diferenças sexuais. E é nessa fase que acontece o famoso complexo de Édipo. Precisamente, um momento chave. A criança desenvolve sentimentos amorosos intensos pelo genitor do sexo oposto e, ao mesmo tempo, rivalidade com o genitor do mesmo sexo. É um turbilhão de emoções. E a forma como a criança lida com esse complexo todo deixa marcas. Marcas profundas. A resolução do Édipo é fundamental para a formação da personalidade, para as futuras escolhas amorosas e também para a formação de uma instância psíquica importante, o superego, a nossa consciência moral interna. Entendi. Depois do Édipo, vem um período mais calmo, a latência, Sim, onde a energia sexual fica mais adormecida, digamos. A criança se volta mais para aprendizados sociais, escolares. até chegar à puberdade com a fase genital, quando o interesse sexual se volta para o outro, para fora da família. Isso. Mostra como, para Freud, a sexualidade é um fio condutor do nosso desenvolvimento desde o início. E essa complexidade toda levou ele a refinar o modelo da mente. Ah, aí vem a segunda tópica, com id, ego e superego. Exatamente. Lá pelos anos 1920. Não é que ele abandonou a primeira, consciente, pré-consciente e inconsciente, mas ele adicionou uma nova perspectiva mais dinâmica sobre como essas partes interagem. Certo. Vamos tentar entender essa nova estrutura. O id seria o quê? O puro instinto? Pense no id como a parte mais primitiva, a fonte original da energia psíquica, das pulsões. É totalmente inconsciente. Opera pelo princípio do prazer. Quer satisfação imediata, agora. Sem pensar nas consequências, na realidade, é o quero já. Impulsivo total. E o superego? Seria o oposto? O grilo falante, o sensor? É uma boa imagem. O supereu é a instância moral. Ele representa os ideais, as regras, as proibições que a gente internaliza da família, da cultura. É o você deve, você não pode. Surgir principalmente a partir da resolução do Édipo. É o nosso juiz interno, às vezes bem crítico, né? Com certeza. E o ego fica no meio desse fogo cruzado. Exatamente. O ego é o coitado que tem que lidar com tudo isso. Ele funciona pelo princípio da realidade. Tenta encontrar maneiras realistas e socialmente aceitáveis de satisfazer os desejos do id.
levando em conta as exigências do supereu e as condições do mundo externo. Ele que negocia, então, que planeja, que pensa nas consequências. Isso. O ego é a parte da personalidade que lida com a realidade. Tem funções como percepção, memória, pensamento. É como se fosse o executivo da mente, tentando equilibrar tudo. E os nossos conflitos internos, a ansiedade, vem dessa briga constante entre o id querendo, o superego proibindo e o ego tentando mediar. Essa é a base do conflito psíquico na visão freudiana. Quando o ego não dá conta dessa pressão toda, a ansiedade aumenta e podem surgir os sintomas neuróticos, como uma espécie de solução falha para essa tensão. Falamos de pulsões algumas vezes. É um conceito central, né? O que seria exatamente? É diferente de instinto? Sim, muito importante diferenciar. Pulsão não é um instinto animal, que é mais fixo, biológico. A pulsão é uma força psíquica, uma tensão constante que vem do corpo, mas se manifesta na mente. Ela impulsiona a gente a buscar um objeto para aliviar essa tensão. É a energia por trás do desejo. E Freud falou de tipos diferentes de pulsão? Ele distinguiu duas básicas, Eros e Thanatos. Pulsão de vida e pulsão de morte. Exato. Eros, a pulsão de vida, engloba as pulsões sexuais e as de autoconservação. Busca unir, criar, construir, preservar a vida. E Thanatos? Thanatos, a pulsão de morte, é a tendência à destruição, à desorganização, ao retorno ao inorgânico. Pode-se voltar para dentro, como autodestruição, masoquismo, ou para fora, como agressividade e sadismo. E essas duas forças estão sempre em conflito. Em conflito e também misturadas, atuando juntas na nossa vida psíquica. É uma dinâmica complexa. E o sintoma, voltando a ele, onde ele entra nessa dinâmica de pulsões, conflitos, id, ego, superego? O sintoma, na psicanálise, é visto como uma formação de compromisso. Ele é uma espécie de mensagem codificada. Como assim? Ele expressa de forma disfarçada um desejo inconsciente ligado a uma pulsão que foi reprimido. Mas, ao mesmo tempo, ele também representa a defesa do ego contra esse mesmo desejo. Então ele é uma solução de meio termo, mas que causa sofrimento. Exato. Pensa numa fobia, por exemplo. Um medo irracional de algo específico. Esse medo pode estar substituindo, de forma simbólica, um outro medo ou desejo inconsciente muito mais ameaçador. O sintoma causa dor, mas paradoxalmente também traz uma satisfação substituta e inconsciente para aquela pulsão. Entendi. E para lidar com toda essa confusão, essa ansiedade gerada pelos conflitos, o ego lança mão de estratégias, os mecanismos de defesa. Isso mesmo. São operações mentais, na maioria das vezes inconscientes, que o ego usa para se proteger da ansiedade. Eles distorcem ou negam a realidade para tornar as coisas mais suportáveis. E usamos isso o tempo todo, sem perceber. O tempo todo. O mais fundamental talvez seja o recalque, ou repressão, que já falamos. É barrar ativamente um conteúdo ameaçador de chegar à consciência. É como se o ego não visse ou não ouvisse aquilo. E tem outros, né? Tipo a projeção. Sim, a projeção é bem comum. É quando a gente atribui aos outros os nossos próprios impulsos, desejos ou características que a gente não aceita em nós mesmos. Sabe aquela pessoa que vive acusando os outros de serem falsos? Às Às vezes, vezes ela mesma tem essa questão, mas não admite. pode ser. Outro é a formação reativa. O que seria? É adotar um comportamento exatamente oposto ao desejo reprimido.
Por exemplo, uma pessoa que sente muita raiva inconsciente de alguém pode se mostrar excessivamente gentil e solícita com essa pessoa. Aquela superproteção exagerada, às vezes, pode esconder uma hostilidade inconsciente. Interessante. E a racionalização? Aquela de arranjar desculpas lógicas. Exatamente. É criar justificativas aceitáveis, racionais, para comportamentos ou sentimentos que, na verdade, têm motivações inconscientes e talvez não tão nobres assim. Justificar um preconceito com argumentos supostamente científicos ou morais, por exemplo. E a regressão? Voltar a ser criança quando as coisas apertam. Isso. É retornar um estágio anterior do desenvolvimento, mais infantil, diante de uma frustração ou dificuldade atual. Um adulto que tem um acesso de birra quando contrariado, por exemplo. Nossa, e esses mecanismos realmente moldam muito do nosso jeito de ser e de ver o mundo. Com certeza. Eles estão essenciais para a nossa sobrevivência psíquica, mas quando usados de forma muito rígida ou excessiva, podem gerar problemas e sintomas. Isso me lembra outro ponto importante: a ideia de realidade psíquica. Não é só o que aconteceu de fato que importa, né? Fundamental esse conceito. Freud percebeu que, para o nosso psiquismo, o que marca não é necessariamente o evento externo em si, mas como ele foi vivido, sentido, fantasiado e registrado internamente pela pessoa. Uma fantasia pode ter tanto ou mais peso do que um fato real na nossa vida mental. E o método psicanalítico serve justamente para investigar essa realidade interna subjetiva. Exatamente. A associação livre, como falamos, é a ferramenta principal para deixar essa realidade emergir. O analista escuta atentamente e usa a interpretação para tentar decifrar os significados ocultos que aparecem na fala, nos sonhos, nos atos falhos. E tem a transferência também, né? Que parece ser crucial no processo. Importantíssima. A transferência é esse fenômeno em que o paciente, sem perceber, começa a reviver na relação com o analista sentimentos, padrões de relacionamento, expectativas que originalmente eram dirigidas a figuras importantes do seu passado, como os pais. Então, o jeito que o paciente se relaciona com o analista revela muito sobre suas relações passadas e presentes. Muito. Analisar essa transferência, entender o que está sendo repetido ali naquela relação específica, é uma das ferramentas mais poderosas da psicanálise para promover mudança. Fica claro que a psicanálise é, ao mesmo tempo, um método muito profundo de investigação da mente e também uma prática terapêutica que usa essa investigação para ajudar a aliviar o sofrimento. Perfeitamente colocado. Uma coisa é a teoria, o método de pesquisa do inconsciente. Outra é a aplicação disso na clínica, no tratamento. Bom, fizemos um belo percurso hoje, desde a ideia revolucionária do inconsciente, passando pelos mapas da mente, a primeira e a segunda tópica, A centralidade da sexualidade infantil, o complexo de Édipo, as pulsões de vida e morte. a formação dos sintomas como resultado de conflitos e, claro, os mecanismos de defesa que todos nós usamos. Foi uma visão geral, mas que mostra a complexidade e a riqueza do pensamento freudiano. E acho que a grande mensagem que fica, talvez, é essa percepção de que a nossa consciência é só a pontinha do iceberg. Verdade. Que existe todo um universo interno, com suas próprias regras, forças, conflitos, que nos influenciam o tempo todo, mesmo sem a gente saber. Aquela famosa frase, né? Que talvez não sejamos senhores nem mesmo em nossa própria casa psíquica. É uma ideia que mexe com a gente. Assustadora por um lado, mas talvez libertadora por outro. Reconhecer que essas forças existem pode ser o primeiro passo para a gente lidar melhor com elas, né? Com certeza. Olhar para si mesmo com essa perspectiva. Fica a reflexão, então. O que será que os nossos erros, os nossos sonhos, os nossos sintomas estão tentando nos dizer sobre aquilo que desejamos e tememos lá no fundo? Uma boa pergunta para levar daqui. Esse foi o Lumen Notes. Se esse conteúdo ajudou nos estudos, compartilhe com colegas e ajude nosso projeto a crescer. É possível apoiar também pelo Pix, institucionallumen@gmail.com. Isso aí, pessoal. Até a próxima revisão.